Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Nosso Deus nos chama dos mais diversos lugares deste país para celebrarmos culto ao nosso Deus. E é em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que nós nos reunimos, mesmo que à distância, para louvar, agradecer e ouvir a palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16, está escrito: se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Encontramos neste versículo uma linda promessa: vida longa e abençoada por Deus para todos que buscarem andar no caminho apontado por Deus na sua palavra. Assim, você que nos ouve ao assistir pelas redes sociais, seja bem-vindo a este culto. Que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração e que ela possa transformar a sua vida. Leitura do Salmo 25, versículos 5 a 7, Salmo de Davi. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Quero convidar para que tenhamos um momento de oração e assim confessamos nossos pecados diante do Senhor. Bondoso e misericordioso Deus, confessamos que somos pecadores por natureza e que falhamos em viver como santos chamados em Cristo Jesus. Por nossa própria força não conseguimos ter verdadeira fé, demonstrar amor genuíno ou andar de maneira digna do Senhor. Nós também reconhecemos a nossa total dependência da Tua graça e que toda boa obra e crescimento espiritual vem unicamente de Ti, não dos nossos méritos. E no meio da nossa realidade pecaminosa, nós agradecemos, porque somente pela fé em Cristo nós somos libertos das trevas e transportados para o Teu reino, onde temos perdão completo dos nossos pecados. Não por nossas obras, mas pela obra redentora de Cristo na cruz. Fortalece-nos pelo Teu Espírito Santo, para vivermos em gratidão por essa graciosa salvação que Tu nos dás. E assim nós, Tua Igreja, oramos em nome de Jesus Cristo, nosso único Salvador, que reina contigo e com o Espírito Santo,
de eternidade a eternidade. Amém. Assim diz a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diante dessa afirmação, como ministro ordenado desta igreja, anuncio o perdão dos pecados a todas as pessoas que confessaram em arrependimento. Seus pecados estão perdoados em nome de Jesus Cristo. Firmes para sempre no Senhor.
Te convido agora a ouvir com atenção o texto da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, os versículos de 1 a 14, que é a base da mensagem do culto de hoje. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo, junto com o irmão Timóteo, esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, esteja com vocês. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e conheceram da verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Deste modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Graça e paz daquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo. A pregação indicada para este domingo se encontra em Colossenses capítulo 1, versículos 1 a 14, a qual já foi lida anteriormente. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita possivelmente durante o período de prisão dele em Roma e durante a terceira viagem missionária de Paulo, escrita e descrita em Atos dos Apóstolos capítulo 19, Paulo permaneceu na cidade de Éfeso por pelo menos 3 anos. Durante esse tempo, a palavra de Deus encontrou terreno fértil e se espalhou por diversas cidades próximas, e uma dessas cidades era Colossos. Paulo nunca esteve pessoalmente nessa cidade, porém a igreja em Colossos foi plantada por um morador local, Epáfras, também citado nessa perícope, nesse texto bíblico de Colossenses 1, 1 a 14. Epáfras, um recém-convertido, que provavelmente frequentou a igreja em Éfeso, trouxe o evangelho até Colossos. Agora, Epáfras se desloca até Roma, onde Paulo estava preso, aproximadamente 2.000 quilômetros, e a fim de compartilhar suas alegrias, bênçãos e boas notícias a respeito da comunidade de Colossos por Paulo. Mas ele também carrega suas preocupações
com temas e situações da igreja de Colossos, as quais exigem o conselho de Paulo. A questão era que os colossenses estavam tentando adaptar o evangelho às suas crenças gnósticas, ao misticismo e a rituais de purificação, envolvendo certos tipos de comidas, bebidas, além da observação de datas específicas no calendário. Paulo precisava alertar aos cristãos de Colossos que somente Cristo é o suficiente. Assim, nasce a carta de Paulo aos Colossenses. Após apresentar as suas credenciais, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Não se trata de um título que Paulo tenha dado a si mesmo, mas que veio do próprio Cristo. Timóteo faz companhia a Paulo nesse momento, e Paulo diz a quem ele está endereçando a carta: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Duas localizações, uma espiritual e uma geográfica. O lugar de residência em Colossos, ele pode mudar e pode se transformar à medida que as pessoas mudam de localidade. Em Colossos, em Florianópolis, em Porto Alegre, em São Paulo ou em qualquer outro lugar. Mas o lugar de identificação espiritual em Cristo, ele é fundamental e permanente. Determina toda a nossa existência e todas as demais situações decorrentes dessa identificação espiritual. Determina a nossa eternidade, inclusive. Estar em Cristo determina a nossa situação espiritual diante de Deus. Essa expressão, em Cristo, ela é tão importante que define todo o restante da carta de Paulo aos Colossenses. Estar em Cristo é uma decisão, é uma escolha, uma opção, uma resolução pessoal e intransferível. É uma definição, é uma resposta à pregação do Evangelho. Eu compreendi, eu entendi, através do Espírito Santo, que Cristo morreu pelos meus pecados na cruz e que me perdoa de todos estes meus pecados. Por isso, eu me arrependo, quero, decido, resolvo que Cristo, daqui para adiante, será meu único Senhor e Salvador. Paulo e Silas dizem isso ao carcereiro em Filipos: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Pedro diz isso à multidão por ocasião da festa de Pentecostes em Jerusalém: arrependam-se, creiam em Jesus. E o convite especial e específico de Jesus aos seus seguidores, quando ele simplesmente se dizia: segue-me. Essa expressão, em Cristo, é de fundamental importância no Novo Testamento. Por isso, ela aparece mais de 90 vezes em todo o Novo Testamento. Por exemplo, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. 2 Coríntios 5:17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Gálatas 3:28, dessa forma, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É de fundamental e de extrema importância compreender essa verdade, porque a tragédia é você estar na igreja, mas não estar em Cristo. Estar no estudo bíblico, mas não estar em Cristo. Você pode até estar no presbitério, participar do grupo de louvor, inclusive fazer parte do fichário, mas se você não está em Cristo, está errado. Por isso, Paulo aborda de maneira tão forte a necessidade de estarmos em Cristo. Após essa introdução, segue-se um período de gratidão na carta de Paulo aos Colossenses, versículos 3
a 8. Ele agradece pela igreja em Colossos. Gratidão pelas boas notícias que chegam até ele através do Epáfras. Por quê? Porque ele ouve falar da fé dos colossenses. Ele ouve falar do amor de uns pelos outros e ele ouve falar da viva esperança que os aguarda no céu. Essas 3 palavras, fé, esperança e amor. Evangelho pregado e anunciado produz fé, esperança e amor. E isso nos faz lembrar de outra passagem bíblica na qual essas 3 palavras se repetem, em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deles é o amor. Segue-se versículos 9 a 12. Agora Paulo ora e intercede pelos colossenses. Compartilha motivos de oração. Aqui uma lição interessante. Embora Paulo nunca tenha estado em Colossos, ele ora pelas pessoas, ele ora pela comunidade. Será que nós também fazemos isso? Orar pelos colegas? Orar pelo trabalho que os colegas exercem em outras comunidades, outras paróquias? Orar pela igreja, orar pela pregação do evangelho em outros lugares nos quais nós nunca estivemos também? E a pergunta, pelo que Paulo ora? Quais os motivos de oração que ocupam o coração do apóstolo nesta carta? Ele ora para que a igreja seja livre de toda e qualquer aflição? Ele ora por prosperidade e sucesso? Ele ora para que seja preservada, a igreja seja preservada de pressões e sofrimentos? Nada disso aparece aqui. Paulo ora para que a igreja de Colossos não se acomode, não se contente com o que já conquistou ou onde já chegou como igreja. Nada de ficar estagnada, mas de movimento, crescer, um vigoroso movimento em direção ao crescimento pleno. Paulo também ressalta e destaca que a vida do cristão em Cristo precisa se manifestar em todas as áreas. Percebam as palavras fortes que Paulo usa nesse trecho. Pleno conhecimento, toda sabedoria, para seu inteiro agrado, frutifiquem em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento, fortalecidos em todo o poder e em toda perseverança e longanimidade com alegria. Igreja é organismo vivo, não pode ficar parada ou estagnada. Não pode ficar se lamentando em atitude de autocomiseração, mas ser capaz de frutificar e crescer. O que Paulo está dizendo aqui é uma poderosa palavra de para frente. Não fiquem parados. Ele está querendo dizer aos colossenses oferecer a possibilidade de uma escolha. Ou você se apega ao verdadeiro e puro evangelho anunciado e cresce, ou se deixa seduzir por modismos religiosos, filosofias enganosas, ideologias falsas e mentirosas e morre espiritualmente. Ou você ouve o puro evangelho e cresce, ou você vai atrás de filosofias enganosas, ideologias falsas e morre. O verdadeiro e puro evangelho é a boa notícia de que por causa da vida, morte e ressurreição de Jesus, nós temos o perdão dos pecados, uma nova vida e a certeza da ressurreição para a vida eterna em Cristo Jesus. Esta verdade pura e genuína do Evangelho aparece agora nos versículos 12 em diante e em praticamente todo o restante da carta aos Colossenses. Cristo é o suficiente. Para finalizar, versículos 6 e versículo 10, aparece a palavra crescer, crescimento. Paulo agradece que o evangelho está crescendo em todo o mundo conhecido da época. E em segundo lugar, Paulo ora para que os cristãos cresçam em pleno conhecimento de Deus e da sua vontade. Pessoas que estão em Cristo fazem com que o evangelho se espalhe cada vez mais. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E pessoas que estão em Cristo procuram crescer espiritualmente cada vez mais.
a fim de que a imagem de Cristo se reflita em nós. Pois Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, versículos 13 e 14. Como está esta realidade na sua comunidade? A pregação do Evangelho está conduzindo as pessoas a permanecerem em Cristo? E em segundo lugar, como está essa realidade na sua vida? Você está em Cristo? E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Somos uma igreja que acredita na força da juventude, na paixão, no engajamento e no testemunho vivo do Evangelho. Na ISLB, a juventude evangélica é protagonista. Ela movimenta, transforma e deixa marcas profundas na vida comunitária. Mas para que tudo isso continue acontecendo, nós precisamos da sua ajuda. A oferta nacional desta semana será destinada ao Fundo para o Trabalho com Jovens. Sua oferta contribui para a formação, para encontros e produção de materiais que fortalecem a caminhada de fé da nossa JE. Neste ano, a sua oferta fortalece um dos momentos mais importantes da nossa juventude, o Congresso Nacional da Juventude Evangélica, Congrenage. Um espaço de encontro, partilha e celebração, onde pessoas jovens de todo o Brasil se reúnem para viver a fé, trocar experiências e sonhar juntos e juntas o futuro da JE na ISLB. É um tempo de renovação, inspiração e transformação. E ele só acontece com o apoio de pessoas como você. Oferte e faça parte dessa história. Que a nossa oferta de gratidão fortaleça a caminhada da JE como sinal de bênção, esperança e transformação. Participe do culto e oferte em sua comunidade de fé ou pelo aplicativo da ISLB ao Fundo para Trabalho com Jovens. A partir do coração. Convido você a me acompanhar em oração. Senhor nosso Deus, oramos pelos enfermos que estão acamados e em sofrimento. Tenha misericórdia. Clamamos para que o Senhor dê paz ao coração de cada um deles e também aos seus familiares, mas também pedimos que o Senhor abençoe com restauração e com cura desta enfermidade, conforme a tua vontade. Pedimos também, Senhor, pela paz entre as pessoas e pelo fim das guerras em nosso mundo. Tantos feridos, tantos mortes, tantos famintos. Senhor, que a tua paz seja derramada sobre as pessoas e sobre as nações. Oramos também, Senhor, pelas pessoas empobrecidas e famintas em nosso país, que a solidariedade alcance a muitos e que os nossos braços estejam estendidos, sejam a extensão, Senhor, do teu amor a tantos que não têm condições mínimas assim de sobrevivência. Nós oramos também, Senhor, por nossas comunidades em todo o Brasil, que possam ser animadas para caminharem juntas, unidas na obra missionária que o Senhor assim nos confiou e que possamos assim proclamar e viver o teu reino neste mundo. Assim, Senhor, nós oramos também a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E que o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, hoje e sempre. Assim vos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.